Atos 16, capítulo 13, e vamos ler até o verso 40. É uma boa porção, e creio que Deus vai falar ao nosso coração. Atos 16, 13 ao 40. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram a um cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Deus, nosso desejo nessa noite é ouvir a tua voz. Deus, que o Senhor, através do teu evangelho, comunique aos nossos corações a tua verdade, e
E que saiamos aqui, ó Pai, mais certos do que nunca, do que o Senhor quer falar conosco e, sobretudo, do que o Senhor quer, ó Pai, que façamos nesse tempo. Por favor, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Os nossos pensamentos, ó Pai, não fiquem vagando, estejam concentrados todos aqui. E, por favor, que o Teu Espírito Santo venha testificar a Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o tema que eu propus e creio que é aquilo que essa porção está falando. O tema é esse, o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. E a grande ideia que eu tiro desse texto é o Evangelho, é o poder de Deus que transforma a vida miserável de uma pessoa, libertando-a da religiosidade, da opressão e da desesperança. Então eu creio que isso é o que o autor propõe para nós nesses 3 relatos, sobretudo, da onde o Evangelho consegue alcançar, o poder do Evangelho alcança Lídia, aquela jovem possessa, o carcereiro também. O poder do Evangelho está em voga ali, e trabalhando poderosamente, tratando, curando, libertando, salvando pessoas e vida. Nós vamos perceber de que antes mesmo desse relato, no verso anterior, nós temos Paulo ali sendo alguém que vai junto com a sua comitiva para Filipos. E ele chega em Filipos, verso 13, verso 12, né? Verso 12 nos diz isso, que eles vão até Filipos, na cidade da Macedônia, e naquela cidade eles permanecem alguns dias. Paulo tinha a ideia de ir para a Ásia, como nós já temos visto, mas Deus o impede. E Deus então faz eles caminharem para a Europa. E Deus queria então alcançar, naquele momento, a Europa para Cristo. E Paulo então empreende essa viagem junto com Lucas, junto com Timóteo, junto com Silas também. E eles caminham ali em direção a Filipos. Chegam ali. E o texto termina dizendo, verso 12, de que eles ficam alguns dias ali. Não sabemos quantos dias ficaram, os comentaristas não me informaram, mas o fato é que eles ficaram dias suficientes para que o Espírito Santo fizesse proezas ali naquele lugar. Para que o Evangelho poderoso de Jesus Cristo cumprisse para aquilo ao qual ele se propusera, que é impactar vidas para a glória do Senhor. E nós temos certeza disso, que quando o Evangelho chega, ou onde o Evangelho chega, ele causa alvoroço. Ele confirma a incredulidade de alguns, mas ele também liberta, ele salva sobrenaturalmente a vida de outros. Em relação ao poder do Evangelho, ninguém fica em cima do muro. Ele revela a intenção do nosso coração, ele revela a quem seguimos, como ele também faz com que o incrédulo se torne crente. Que aquele que andava longe de Deus possa viver para Deus. É assim que Deus faz. É assim que ele fez comigo, é assim que ele fez com você. E Paulo tinha muita certeza disso. Ele tinha muita certeza do poder do Evangelho. Em Romanos, aos Romanos, ele escreve isso, né? Capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos foram alcançados pelo poder do Evangelho? Quantos? O poder do Evangelho encontrou a sua vida. E eu, estudando esse texto, eu fiquei a pensar naquilo que a humanidade tem de mais poderosa atualmente. E eu lembrei da ogiva nuclear. A ogiva nuclear, ou as ogivas nucleares, são aquilo que a humanidade tem de mais poderosa no momento. Visto que aquele norte-coreano, qual o nome dele? Shin Chong-chun. Ele tem amedrontado muita gente, muitas nações, não é? Podendo vir aí, de repente, uma guerra. Mas preste atenção, uma ogiva nuclear, ela tem poder, sim, para destruição. Não é verdade? Aonde uma arma nuclear ela alcança, ela só traz destruição, mais nada.
Agora, amados, o poder do Evangelho é muito maior do que uma ogiva nuclear, porque o poder do Evangelho, ele transforma vidas, coisa que ninguém pode fazer, coisa que nenhum ser humano pode produzir. O Evangelho é poderoso, porque ele liberta, ele tira pessoas que estavam mortas, ele traz para a vida. Aqueles que estão escravos, ele liberta. Aqueles que estão sem esperança, ele traz esperança. Nenhum outro poder na face da terra tem o poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso. E Paulo tinha muita convicção disso. Muita convicção. E nós precisamos também ter. Porque o Evangelho, ele precisa ser pregado, para que outras pessoas possam também ser impactadas por esse poder tão grande. E vamos ver então o que acontece. No primeiro ponto que eu quero ressaltar com você. O poder desse Evangelho, o que ele faz? Ele alcança Lídia, uma empresária. Os versos 13 a 15, nós vamos ver essa porção, que o Evangelho alcança também a vida de Lídia. E é muito interessante, repare comigo no verso 13. O que acontece aí no verso 13? No início, no sábado saímos da cidade junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Os apóstolos estavam sempre em intimidade com o Senhor, e Lídia também estava ali. Aonde existiam cidades em que tinha-se uma sinagoga, Paulo ia para a sinagoga, pregava e tudo mais. Quando não se tinha, ele ia para a praça. E era costume também ir para a beira do rio. E à beira do rio também para orar e também para pregar. E nós vemos que Lídia estava ali, naquele local de oração. Ela é encontrada no ambiente de oração. Ela é encontrada num lugar tido como de oração. E Paulo não perde a oportunidade. Porque Paulo sabe do poder do Evangelho. E ele aproveita aquela oportunidade, ele prega a palavra. Ele já disse, ele iria dizer isso para Timóteo posteriormente, 2 Timóteo 4:2, e ele diz, olha, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Paulo está dizendo posteriormente para Timóteo, e agora ele está mostrando com a sua própria vida o que é aproveitar as oportunidades. Paulo então aproveita. Paulo se assemelha muito a Jesus, quando se encontra com aquela mulher samaritana, aonde tudo era para ser o contrário, e Jesus rompe com toda a cultura, Jesus rompe com todos os preconceitos, para se encontrar com uma mulher, e fazer com que aquela mulher mudasse de vida, pudesse a crer nele, para que ela tivesse a água viva, que é o próprio Jesus na vida dela. E Paulo então se assemelha muito a Jesus, onde Jesus provoca esse encontro. Paulo provocava encontros também. Por que nem Paulo e nem Jesus perdem as oportunidades para pregar o Evangelho? Repito, é fácil responder. Porque eles tinham convicção de que o poder do Evangelho, ele realmente pode transformar vidas. Você crê nisso? O Evangelho pode transformar vidas. Nós temos a mensagem mais poderosa da face da terra, mas às vezes a gente não prega. Nós temos a arma mais poderosa, que é o Evangelho, e testificamos isso porque ela mudou a minha vida. E às vezes nós não aproveitamos a oportunidade. Mas Paulo estava ali, Lídia também. E aí o verso 14 diz, quem era Lídia? Lídia era uma estrangeira, amados. Lídia, ela era de Tiatira. Olha lá o que o verso diz, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Ela era vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela escutava o que Paulo estava falando, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Tiatira é uma cidade, a qual em Apocalipse capítulo 2 vai citá-la. Uma das cartas, né? Das 7 cartas, uma foi endereçada a Tiatira. Tá? Então, era uma cidade da Ásia, e essa mulher era de lá. E peguei uma informação interessante, porque diz, ó, Lídia era uma empresária bem-sucedida, uma comerciante de grande destaque, que viera da Ásia Menor. Ela vendia em Filipos tecidos finos, tingidos de um tom de púrpura, que variava de vermelho, escarlate, a uma púrpura escura. Esse material que ela trabalhava era tirado de um molusco marinho. E o comércio desse tecido de luxo era feito nas camadas ricas da sociedade.
entre as pessoas de prestígio também. É provável, amados, queridos irmãos, que Lídia era alguém de condições financeiras abastadas. Lídia provavelmente tinha recursos em abundância. Ela estava ali em Filipos, e Filipos era a cidade a qual todo comerciante buscava estar, porque ficava no meio do Oriente, entre o Oriente e o Ocidente, um lugar ideal para fazer comércio. Ela está ali, então, para poder vender o seu produto, o seu tecido, que era fino, de alta qualidade, e somente os ricos podiam comprar dela. Ok? Então, é muito interessante esses detalhes, mas o maior detalhe que a gente precisa ressaltar aqui é de que o texto diz que Lídia, ela era temente a quem? A Deus. Lídia era temente a Deus. Essa expressão também é muito interessante porque não significa que Lídia já tinha se convertido ao Evangelho, a Cristo. Não, Lídia, ela acaba abraçando o judaísmo e, por conseguinte, ela abraça as leis judaicas. Era aquilo que a gente chama de ela era uma prosélita. Ela era alguém não judia que abraça a fé judaica. Então, ela estava nessa condição. Ela abraçou as leis judaicas. Ela vivia segundo o padrão das leis judaicas. Ela tinha isso como, então, a sua vida a partir daquele momento. Porém, Lídia precisava não somente temer a Deus, e eu digo isso para todos nós não temos apenas que temer a Deus, nós precisamos entregar a vida a Jesus. É o que vai fazer diferença, amados, porque crer no Evangelho e temer do Evangelho, os demônios fazem isso. Tiago 2,19, não é? Vai dizer, crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. A questão não é crer, acreditar em Deus, saber que Deus existe. A grande questão é entregar a sua vida, a minha vida, tem que ser entregue a Ele. Aprendemos então com Lídia que todo ser humano pode ter uma boa intenção no coração acerca de Deus, acerca dos seus mandamentos, mas isso não significa que tais pessoas pertencem a Ele. Cumprir as leis morais de Deus não nos habilita a adentrar no reino desse mesmo Deus. Ou seja, ser um homem bom, ser uma mulher boa, não vai lhe tornar alguém parecido com Cristo e muito menos participante da obra de salvação de Jesus Cristo. O que precisa acontecer com o que aconteceu com Lídia. Diz o texto que o Senhor lhe abriu o quê? O coração para atender às coisas que Paulo dizia. Não bastava a boa intenção de Lídia, era preciso haver uma atuação sobrenatural que viesse a abrir o coração dela, o entendimento dela, para que ela pudesse crer, para que ela pudesse entender aquilo que estava sendo falado por Paulo e a partir disso ela vivesse tão somente para ele. E olha que interessante que o texto prossegue e nós temos aqui consequências naturais de uma conversão. Olha lá, acompanha comigo aí. Depois de ser batizada, olha, ela creu, o Senhor abriu o entendimento dela acerca do que Paulo dizia. Depois, olha, ela foi batizada e depois de ser batizada, ela queria que os discípulos, Paulo e a sua comitiva, fossem até a sua casa. O que nós aprendemos aqui? Que nós temos o batismo como uma identificação com Cristo. Ela entende de que o batismo era algo que realmente representava uma nova vida que ela estava vivendo ali. A partir daquilo que ela já tinha de convicção acerca de Jesus, agora ela quer demonstrar publicamente isso. Isso tem a ver com identificação com Cristo. E olha que interessante, além disso, ela quer também quer ter uma identificação com os irmãos. Nós temos aqui uma comunhão. Ou seja, todo mundo que nasce de novo, ele quer se parecer com Cristo, que se identificar com Cristo, ele quer se identificar com seus irmãos. Ela insistentemente queria viver, ou queria que Paulo e todos eles fossem até a sua casa. Há uma necessidade no crente de estar junto com seus irmãos.
Há uma necessidade do crente estar junto com a luz, embora tenha que pregar às trevas. O crente que não almeja andar com outros crentes, ou que não se identifica com Cristo, não é o evangelho que você aderiu para a sua vida. Nós precisamos nos identificar com Cristo e identificar também com os cristãos. Não tem como ser crente em casa. Não tem como ser crente isolado. Essa irmã Lídia nos mostra claramente isso. Vejamos em segundo lugar agora o poder do evangelho em ação também, através aqui, ou na vida dessa jovem menina, que o texto diz que ela estava possessa. O poder do evangelho alcança uma jovem possessa e escrava. Se por um lado temos Lídia, que era temente a Deus e foi alcançado pela graça, agora temos essa moça possuída por demônios, desesperadamente carente também da mesma graça que Lídia foi alcançada. E repare o verso 16, tudo começa com o quê? Com oração. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa. Amados, a oração está permeada em todo o texto bíblico. Sobretudo Atos dos Apóstolos, a oração era algo fundamental na vida da igreja. Fundamental. Fundamental. Preste atenção. Quando nós oramos, as coisas acontecem. Sim ou não? Sim. Quando nós oramos, as oportunidades para sermos instrumentos na mão de Deus, elas surgem, as oportunidades surgem. Você não precisa cavar muito. Quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos, nós atraímos as pessoas para a salvação. Nós nos tornamos como um imã. E as pessoas vêm até nós para uma esperança na sua vida. Quando nós oramos, nós temos plena convicção do nosso chamado de ser sal e ser luz. Paulo era um homem de oração. E ele sabia muito bem, por conta disso, qual era o seu chamado. Ele sabia. Quando nós oramos, nós temos plena certeza do real poder do evangelho. Se nós não temos uma vida de oração, mas nós não vamos dar crédito para o evangelho. O que é o evangelho? Agora, se você tem uma vida de intimidade com o Senhor, você vai levar o evangelho a sério. Você vai crer tanto nesse evangelho que você não vai aguentar, não vai suportar guardar ele para si mesmo. Algo dentro de você vai explodir. Algo dentro de nós vai explodir, querendo falar desse evangelho poderoso para outros. Mas precisa ter vida de oração. Nós precisamos orar mais. E é um convite para nós orarmos mais. Quem era essa jovem? Essa jovem, nos diz o texto, que era uma jovem possessa. Não tem o nome dela, não aparece o nome dela aqui. Não fala sobre as suas origens. Provavelmente é uma menina da própria região. Ela possui um espírito chamado de pitonisa. Esse espírito, a princípio, era dado às profetisas de Apolo, no passado, mas, posteriormente, todos aqueles que praticavam adivinhação levavam também esse nome, esse espírito, né? Era dado a estes. E nós vamos ver aqui que, ao contrário de Lídia, nós temos uma pessoa, uma menina sem riquezas, sem liberdade, sem projeção de vida. O mesmo evangelho é poderoso para alcançar alguém abastado, com riquezas, com bens. O mesmo evangelho vai para outro extremo. Ele alcança aqueles que não têm nada e muda a realidade daquela vida. O texto não nos diz se ela se converteu ou foi convertida ou não. Mas o fato é que aquela menina foi liberta de espíritos que as escravizava. O evangelho é poderoso, amados. O evangelho não se preocupa com riqueza, com bens, não é? Qual é a condição da pessoa? O evangelho alcança a todos. Ele está disponível a todos. É isso que nos mostra o texto. Aquela menina, então, faltava algo nela. Faltava Cristo, faltava libertação.
Quem não está liberto vive em escravidão. Está escravo. Essa menina, amado, estava escrava dos demônios. E de homens também inescrupulosos. Porque existiam alguns que, por conta das suas adivinhações, subjugavam ela. Tiravam proveito, ganhavam dinheiro com aquela menina. Ao fato que a gente vai perceber no texto que ela dava grande lucro, né, aos seus senhores. É isso que o texto diz. Ela dava muito lucro, verso 16, no parte final, muito lucro aos seus senhores. Nós temos aqui a manifestação de demônios, de espíritos maus, e alguns não acreditam nisso. Mas eu tenho plena convicção que Satanás existe, e os seus demônios também escravizam, e estão a todo tempo subjugando vidas e pessoas. Eles são poderosos. Agora, para quem está em Cristo, o poder de Satanás não tem mais vez, porque Cristo nos liberta do poder das trevas. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ele pode tentar, ele pode fazer, ele até vira cambalhota. Mas a nossa vida está salpicada pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Ninguém mais toca em nós. Porque o nosso Senhor se chama Jesus Cristo. É por isso. O diabo enriquece, ou tenta enriquecer alguns, e até enriquece, não é? Alguns, mas ele sempre rouba a sua alma. O diabo oferece prazeres, mas no final ele destrói a vida da pessoa. É isso que o diabo faz. A Bíblia diz que ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. E desde o Éden, após a queda, ele vem enganando e escravizando pessoas, homens, mulheres e crianças. E crianças. Aquela jovem, então, dá testemunho do Evangelho. Olha que interessante o verso 17. Ela seguia Paulo e a nós, provavelmente Lucas aqui se referindo, né, a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava plena de razão quando ela gritava em alta voz isso. Ela estava completamente na sua lógica. Paulo estava justamente fazendo isso, pregando mesmo o Evangelho, e eram realmente servos do Deus Altíssimo. Mas nessa declaração que ela faz, algumas coisas interessantes. Primeiro, aquele demônio reconhece nos discípulos que eles têm um Senhor, porque diz, eles são servos, existe um Senhor sobre eles, que não sou eu, existe um Senhor sobre eles. Aí depois a gente vai ver que reconhece também nos discípulos a quem eles servem. Porque o texto diz que o diabo ali, o demônio, através daquela menina, diz que era o Deus Altíssimo. E essa expressão Deus Altíssimo, os pagãos atribuíam ao Deus dos judeus, fazendo uma referência ao Deus dos judeus, um Deus diferente, alguém superior. Em outras palavras, aquela menina está dizendo de que não é qualquer Deus que eles servem, é o Deus Altíssimo. E ela reconhece a mensagem que eles estavam pregando. E qual era a mensagem? Salvação. Olha que maravilha. Repare também no texto que aquela jovem, ela se exclui dessa mensagem de salvação. Porque o texto diz que, ela fala assim, ó, e vos anunciam. E vos anunciam. Ela não diz e nos anunciam. Ela diz e vos anunciam. A mensagem é para vocês. A mensagem é para vocês. É interessante porque Deus não chamou aquela jovem ou aquele demônio para ser proclamador do Evangelho. Deus chamou Paulo, Silas para isso e toda a sua comitiva. O que Paulo faz, amados? Paulo vai lá e acaba. Paulo não dá crédito ao testemunho do demônio. Paulo cessa aquilo ali. Paulo não deixa com que o demônio se aproveite daquela verdade, sim. Porque, na verdade, amados, o que Satanás quer? Ele quer holofote. Satanás quer evidência. O Hernandes Dias Lopes fala uma coisa interessante. Ele diz que os demônios, Satanás,
tem assumido o microfone de muitos púlpitos por aí. Ele quer estar em evidência. Nem todos aqueles que falam sobre Deus falam em nome de Deus. Nem sempre eles são enviados por Deus. Por isso eles não podem ter crédito algum. Paulo não deixa isso acontecer. Paulo não quer o testemunho de demônio algum. O proclamador aqui era ele, comissionado por Deus, era ele e os discípulos. O demônio tem que se calar. Ele não pode tirar proveito da mensagem. Ele não pode tirar proveito da mensagem. Ele não pode querer o holofote para si. Deus não aceita isso. O poder do evangelho, por si só, ele já faz o que tem que ser feito. Ninguém precisa ganhar com isso. Muito menos os demônios. Paulo então acaba com esse negócio em relação a eles. Em terceiro, notamos também que o poder do evangelho nem sempre vai livrar os seus proclamadores. O poder do evangelho nem sempre vai livrar os seus proclamadores. Sabe o que eu entendo com isso? E a gente vai ver dos versos 19 a 24. Eu entendo, amados, de que nós somos servos do evangelho. Nós não somos senhores dele. Eu vou repetir. Nós somos servos do evangelho. Nós não somos senhores do evangelho. Isso muda totalmente a perspectiva. Porque se eu sofro em nome do evangelho, eu estou bem. Porque ele é o meu dono, ele é o meu Senhor. O evangelho que manda em minha vida, não sou eu que mando no evangelho. Por isso eu vivo a partir do evangelho. E mesmo que eu venha a sofrer por conta disso, eu estou satisfeito. Porque eu sou servo do evangelho. Ele é o meu dono, ele é o meu Senhor. Porque, amados, quando acreditamos que somos servos do evangelho, nós estamos sendo servos de algo maior. Para um propósito maior que nem eu nem você entendemos. Nem eu nem você entendemos. Quando Paulo recebeu a visão de ir para a Macedônia, ele não sabia o que encontrar lá. E aqui nós vamos perceber, na prática, o que ele encontra. Se Paulo e Silas não tivessem sido presos por conta do evangelho, o carcereiro e sua família nunca iriam conhecer a Cristo. Percebe que, sendo servos do evangelho, nós servimos a algo maior do que a nossa própria vida. A nossa vida é pequena, mediante a tudo aquilo que Deus tem para fazer através de nós, nos comissionando para sermos promotores desse evangelho. E aí o evangelho, o que ele faz? Ele desbanca, não é? O poder das trevas. O verso 19 diz isso. E por conta disso, a perseguição veio. Vendo seus senhores que lhes desfizeram as esperanças do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Eles são arrastados em praça pública. Por conta do quê? Do evangelho. Porque é o evangelho que determinava a vida deles. Eles são levados aos pretores, uma espécie de juízes, que julgavam causas jurídicas, sendo acusados de quê? De perturbadores. Olha lá o verso 20 e 21, vai nos dizer isso, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Eles têm as suas roupas rasgadas pela multidão inflamada e são açoitados com varas. Verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de muitos açoites, são lançados aonde? Na prisão, verso 23. E não são poucos açoites, não, são muitos. Lançados no cárcere, ordenando o carcereiro que o guardasse com toda segurança. E como se não fosse suficiente, o carcereiro os leva para uma espécie de solitária e ainda amarra os seus pés no tronco. Meu Deus, que situação. Aí a pergunta que a gente precisa fazer não é para nós mesmos. Se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? Se você estivesse nessa situação, em nome do evangelho, o que você faria? Às vezes nós temos uma dor de barriga e a gente já fica cheio de mimimi. Às vezes a gente passa por uma turbulência pequena e a gente já quer desistir da fé. Sabe o que Paulo e Silas fazem?
Eles vão orar e cantar ao Senhor. Nada abala a minha fé quando eu sou um homem de oração, quando eu entendo que o Evangelho me tem. Eu sou servo de Deus, eu sou proclamador do Evangelho. A única coisa que eu tenho que fazer é estar em intimidade com meu Deus. Estar em adoração a Ele. Porque Ele merece. Porque Ele tem cuidado. Porque Ele tem salvado. Porque Ele tem se manifestado com poder e com graça e com glória. Por mais que o Evangelho às vezes não nos prive de passar por algumas situações, mas Ele sempre vai nos guardar no meio das situações. Isso faz total diferença. Total diferença. Aqueles homens entendiam muito bem o que Paulo também vai escrever a Timóteo, 2 Timóteo 2,9. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu posso estar preso, olha essa convicção de alguém que serve a palavra. Eu posso estar preso, mas a palavra está solta. Eu passo privações, mas a palavra, ela continua, ela vai além de mim. Nós vamos viver 70, 80 anos aqui, no máximo, mas a palavra, o Evangelho vai prosseguir, porque Ele é maior do que nós. Agora, seria muito bom, é muito bom, quando nós, na nossa vida curta, somos participantes desse Evangelho, proclamadores dele, vendo o que Ele pode fazer com o seu poder e com a sua glória. Aí, nós vamos perceber no verso 25, que eles oram, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oram, cantam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutam. Aí, amados, o que acontece quando a gente ora? Milagres acontecem. Milagres. Um abalo sísmico aqui causou a destruição parcial da cadeia, a ponto de das portas se abrirem. O verso 26 vai nos dizer isso. Deus estava trazendo livramento aos seus servos. Deus estava livrando ali Paulo e Silas. Sim. E aí a gente faz coro, né, com aquele verso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Paulo tinha certeza disso. Mas além de Deus guardar e livrar os seus servos, ele estava numa obra maior. Ele queria marcar um encontro com aquele vil carcereiro, que era alguém que açoitou também Paulo e Silas, e que leva eles para a solitária, e que permite então que tudo aquilo, ele fosse participante de toda aquela crueldade. Nós aprendemos então que o poder do Evangelho alcança o carcereiro, um funcionário público. Pela terceira vez, amados, nós temos as consequências do poder da oração. Lídia foi alcançada após a oração. A jovem possessa foi liberta após a oração. E não seria diferente. O carcereiro, ele também seria impactado após o tempo de oração. Quando oramos, as coisas acontecem. Quando oramos, Deus faz com que a gente veja as coisas que nós não estávamos vendo. Quando nós oramos, amados, terremotos acontecem para mover aquilo que Deus tem como prioridade. E naquele momento a prioridade era alcançar o carcereiro e toda a sua família. Ele é despertado do sono, no verso 27 nos diz isso. O carcereiro despertou do sono. E ele então é despertado desse sono físico para ser alvo de um despertamento do sono que espiritual. Todo mundo está num sono espiritual, precisa ser despertado, precisa ser vivificado. E o Evangelho faz isso. Mas é interessante que nós notamos no caso aqui do carcereiro, que o Evangelho, quando ele vem, e antes dele fazer a sua obra completa em nós, isso nos mostra na vida desse carcereiro, o Evangelho desestabiliza as bases, os fundamentos daquilo que nós acreditamos. É assim que o Evangelho age. Isso é mostrado aqui nesse homem. Ele se vê numa situação desesperadora, a ponto de dar cabo à sua própria o quê? Vida. Ele iria se matar, ele iria se suicidar. Hoje, a Dani até falou de uma situação de um filho, de uma pessoa que ela conhece no trabalho, e parece que a esposa matou o marido, um jovem, e ela também morreu mais tarde. Não se sabe da história, como é que foi, mas o fato é que
que 2 jovens tiveram a sua vida ceifada. Parece que ela tem problema de depressão e deixaram um filhinho pequeno. Olha o desespero da alma de alguém. Quando não se tem Cristo no coração, a nossa alma fica em desespero. E quem vai falar para essas pessoas em desespero? Quem vai proclamar o evangelho da salvação para elas? Somos nós. Deus não tem outro meio a não ser os seus filhos, seus servos, que já foram alcançados pelo evangelho. Aquele homem se vê numa situação desesperada. A sua base ali está desestruturada. E o Champlin vai dizer o seguinte: a regra para quem deixasse escapar algum preso eram severas, sobretudo para presos considerados perigosos. Em alguns casos, o carcereiro pagava com sua própria vida. Quando isso não acontecia, era sujeito a torturas, aprisionamento e outras penalidades. O que aquele homem faz? Eu vou sofrer, eu vou ser torturado, eu traí Roma. Olha a ideia. Aqui era uma província romana. Roma era estabelecida ali, nesse lugar em Filipos. Filipos pertencia a Roma, as leis de Roma estavam ali. E aquele homem se vê em desespero, a sua base está totalmente ruída. E aí nós vamos ver, amados, um segundo milagre acontecendo no verso 28. Esse homem está desesperado, completamente em desespero. O segundo milagre acontece, nós vamos ver, de que nenhum daqueles presos, ninguém dentre os presos, eles fogem. É o segundo milagre. Deus primeiro traz terremoto e agora ele guarda todos os presos na cadeia. Por que Deus faz isso? Porque Deus queria alcançar aquele carcereiro com o poder do evangelho. Se a gente hoje abrir uma janela do presídio, sai todo mundo. É um atropelando o outro. Um atropelando o outro. Ninguém sai da prisão. Todos ficam lá. Quem fez isso? Paulo? Não. Foi o poder do evangelho. É interessante porque o texto nos diz que quando Paulo e Silas oravam e cantavam, os presos eram testemunha. Deus já estava trabalhando no coração daqueles presos, para eles ficarem no lugar que estavam. É o mesmo Deus, amados, que lá na cova dos leões fechou a boca deles. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que se coloca na fornalha e não acontece nada. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. Percebe como Deus está à procura desse homem? Ele age de forma sobrenatural para mostrar a ele que os seus medos e temores podem ser sanados. Os medos e os temores da humanidade podem ser sanadas pelo poder do evangelho. Por isso que Deus desestabilizou os fundamentos dele, primeiro. Porque, de outra forma, aquele homem jamais reconheceria a sua total decadência humana. Deus faz isso. Ele mostra primeiro como nós estamos, para depois fazer algo sobrenatural em nós. Você é um pecador. Você precisa chegar a essa convicção, para depois Deus começar uma transformação na sua vida. É assim que acontece com ele. Enquanto os ídolos do coração não caírem, amados, Deus não é levantado no lugar, pois ele não aceita ser dividido. E quem faz os ídolos caírem? O próprio Deus faz. Roma era o ídolo do coração daquele homem. Sua segurança era o ídolo do coração daquele homem. Isso precisa cair para Deus reinar. Isso precisa cair. Mas aquele homem então fica meio que sem entender. O verso 29 nos diz isso. Que ele então ele pede uma luz, ele entra rapidamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e viu que realmente nada tinha acontecido com ninguém fugiu, nada. Depois ele traz para fora, e aqui, amados, ele fala algo, há um diálogo aqui impressionante de Paulo e aquele homem. E onde aquele homem primeiro diz, o que Deus fazer para ser salvo? E Paulo fala, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa.
Mas é interessante notar também, ainda no verso 28, não posso esquecer disso. O verso 28 diz que Paulo brada em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Aquele homem, amados, ele é impactado por uma atitude de Paulo que ele não esperava. Paulo foi afrontado por ele. Paulo foi jogado no cárcere através da mão desse homem. E quando Paulo, então, estende a mão para ele, no sentido de não te faças nenhum mal, Paulo está preocupado com a vida daquele homem. O que se espera de alguém que afronta uma outra pessoa? O que a sociedade espera? A sociedade espera que aquele que foi afrontado afronte também. Mas, amados, isso não tem a ver conosco, cristãos. O cristão sempre estende a mão. O cristão sempre se preocupa com a vida do outro, mesmo sendo afrontado. Por isso, se você já foi afrontado na sua vida, eu creio que já, eu tenho certeza absoluta que você não revidou. Eu tenho certeza absoluta que você não xingou. Amém? Que você, não quis o mal da pessoa, porque você é crente, porque você serve ao Evangelho, porque você é uma nova criatura, porque você não tem mais nada deste mundo. É assim que o crente tem que agir. Talvez vemos aqui a expressão mais exata de alguém que ama a Deus e ama ao próximo. Talvez temos aqui o exemplo maior, daquele que pode dizer que ama ao Senhor em primeiro lugar e ama também ao próximo. Porque o termômetro que se mede que estamos amando a Deus genuinamente é se estamos amando as pessoas. Esse é o termômetro. Para eu saber se eu estou amando a Deus, tem que ver como é que eu estou amando as pessoas. Onde está escrito isso? 1 João 4, 20. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não tem como fugir disso. Ele então pergunta para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê, somente crê, mais nada, somente creia. Creia no Evangelho. O texto diz que aquele homem crê. E ele crê, sua família também crê. É interessante isso, porque Deus sempre se preocupa com a família. Deus quer, sim, amados, Deus se preocupa, sim, em salvar os nossos entes queridos. Ele está preocupado com isso. Agora, há uma condição para que os nossos parentes sejam salvos. A condição nunca mudou e nunca vai mudar. É a mesma. Os nossos parentes também têm que crer. Os nossos parentes também têm que confessar Jesus como Senhor das suas vidas. Porque o texto diz, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Mas a casa que tu e tua casa também precisam ouvir o Evangelho e também precisam crer no Evangelho. Porque o 32 diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. A salvação só veio para a casa do carcereiro porque o Evangelho foi pregado. É o Evangelho o poder do Evangelho que alcança as pessoas. Não tem como fugir disso. Não há outro caminho. Não basta ser religioso. Não é suficiente ter pais crentes. Não importa também quão longe de Deus você esteja. Se você não crê no Evangelho, você não vai ser salvo. Porque a conversão de alguém é a partir daquilo que ela entrega a sua vida a Deus através das boas novas do Evangelho. Aí vamos perceber, caminhando já para o final, de que aquele homem demonstra também, como Lídia, algumas consequências da sua salvação. Olha o verso 33. O que ele faz após ele ter sido batizado? Primeiro ele é batizado, Lídia também foi. O que nós temos aqui? Alguém que compactuava com aquilo que Cristo fez. Alguém que era também participante disso e por isso se batizou. Mas é interessante também de que as mãos que outrora havia ferido Paulo e Silas são as mesmas mãos que agora cuidam deles. Olha que maravilha, amados. O Evangelho, quando entra na nossa vida, aquilo que nós fazíamos de pior, agora nós queremos voltar e fazer o contrário.
demonstrar o contrário agora. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um usurpador. O que ele fez quando ele se converteu? Ele deu 4 vezes mais. Não foi isso? Esse homem aqui, se eu ferir tanto, ele entende o evangelho entrando e penetrando no coração dele, o arrependimento do seu coração. Porque outrora minhas mãos feriram, agora eu tenho que ir lá e ajudar a curá-las. Conversão, amados, faz isso. Conversão faz isso. Esse homem rude, então, ele deixa de ser carrasco para agora ser o quê? Hospitaleiro. Olha aí o verso 34, né? Então, levando-os para a sua própria o quê? Casa. Lhe pões à mesa. Olha só que interessante. Compartilha com ele daquilo que ele tem de melhor. Abrir a casa, sobretudo nesse contexto aqui, não era para qualquer um. Aquele homem abre a sua casa. Ele de rude se torna hospitaleiro. E na última porção nós vamos ver o poder do evangelho. Ele também honra Paulo e Silas. Eu entendo, nessa última porção, eu fiquei tentando entender, mas eu creio de que aqui nós temos realmente isso, o evangelho honrando Paulo e Silas. Paulo, por ser cidadão romano, ele reivindicou o seu direito. E existia uma lei em Roma que era proibido você submeter um cidadão romano a flagelos. E quem fizesse isso seria penalizado. Paulo, por ser cidadão romano, ele então questiona. Primeiro eles queriam libertá-lo de qualquer jeito. Não pode mandar embora. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sair e ide em paz. Paulo poderia ter feito isso. Mas é interessante porque ele não faz. Ele não reivindica os seus direitos quando ele foi preso, ele não reivindica os seus direitos quando ele estava sendo açoitado, mas ele faz isso aqui agora. E ele demonstra para nós, amados, que esse evangelho, ele também honra os seus proclamadores. Os líderes romanos ficam temerosos, verso 38. Como pode? Fizemos isso com o romano? Já era. Deu ruim, como diz o outro. Deu ruim. O que acontece no verso 39? Eles foram ter com eles, as autoridades vieram ter com eles e fizeram o quê? Pediram desculpas. Olha aí o texto. Pedem desculpa a Paulo e a Silas também. É interessante que o verso 14, eles se retiram, então, a partir desse momento, eles voltam para a casa de Lídia. E eles ali se encontram com os irmãos, confortam, porque provavelmente a notícia daquilo que aconteceu com Paulo e Silas havia corrido, e eles então vão para a casa de Lídia. E tudo indica, amados, de que a casa dela foi o alvo o início de onde tudo começou com a igreja em Filipos, que Paulo depois vai escrever a carta aos filipenses, não é? Justamente. E ele escreve essa carta em gratidão, não é? É uma carta ao qual ele está preso também. E ele escreve essa carta, um dos motivos era em gratidão àquela igreja que havia sustentado o ministério de Paulo. Valeu a pena para Paulo passar por tudo aquilo. Primeiro, porque ele honrou o evangelho. E segundo, existiu ali uma igreja forte no Senhor. Vale a pena investir em missões, vale a pena investir na obra de Deus, vale a pena falar do amor de Deus, do evangelho, porque ele sempre vai mostrar que vale a pena fazer isso. Eu quero, para terminar, minha hora já avançou. Eu sei que depois os meus algozes vão me torturar, mas eu não posso deixar de fazer algumas aplicações outras. Primeiro, não há limites para o poder do evangelho. Ele pode alcançar a todos. Por isso, se anime, meu querido, e continue perseverando em crer que Jesus pode, sim, converter a sua família. Sai daqui dessa noite crendo ainda mais de que aquele turrão, aquela turrona, pode ter um encontro com Jesus verdadeiramente. Creia nisso. Deus pode fazer, Deus pode agir, porque não há limite. Lídia era situação abastada. O evangelho alcançou. A menina possessa não tinha recursos, estava escrava. O evangelho libertou.
O carcereiro era alguém que tinha um funcionário público, uma classe média aí baixa. Ele foi alcançado pelo Evangelho. O Evangelho não há limites. Ele alcança uma estrangeira, Lídia vem da Ásia. Ele alcança uma menina possessa, provavelmente uma grega. Ele encontra também esse carcereiro, provavelmente um romano. Olha o que o Evangelho faz. Ele alcança todos. Não tem limite para ele. Segunda coisa, é Deus que sempre toma iniciativa para salvar, amados. Não é do nosso esforço. Em todos esses casos nós vamos ver a atuação de Deus em primeiro lugar. É Deus que abre o coração de Lídia. É Deus que através de Paulo e Silas tira aquele espírito daquela menina. É Deus que faz o terremoto acontecer, prende todo mundo na cadeia para aquele homem ser salvo. É Deus que opera primeiramente. O homem é refém da graça de Deus. O homem é refém da graça. Terceiro, podemos ver o Evangelho atuar. Ou podemos ser participantes junto dele. Aí eu quero que você entenda isso. Nós podemos apenas ver o que o Evangelho faz na vida de outras pessoas, através de outras pessoas. Ou nós podemos nos juntar ao Evangelho, para que ele também nos use com poder e com graça e com glória. E sabe o que vai fazer com que você seja um participante? Vida de oração. Não tem como fugir disso. Em todos os casos nós percebemos que a oração estava em primeiro lugar. Paulo era um homem de oração e por isso ele foi participante do Evangelho. Eu não sei como é que está a sua vida de oração. Eu fui muito incomodado nesse texto. Eu fui muito impactado nesse texto porque a gente ora muito pouco. A gente ora pouco e quer ver as coisas acontecerem. A gente ora pouco e quer ver as pessoas sendo salvas. Mas a gente tem pouca intimidade com Deus, amados. Se você quer realmente ser participante junto do Evangelho, porque Deus está fazendo uma obra e nós precisamos estar junto dele nessa obra, e nós só teremos, ou só faremos, ou só nos identificaremos com essa obra se nós estivermos sensíveis ao poder do Evangelho. Penúltimo lugar, o Evangelho, ele destrói os ídolos do coração. Lídia, qual era o ídolo de Lídia? A religiosidade. Jesus foi lá e destruiu a religiosidade. Qual era o ídolo daquela menina possessa? Os demônios estavam ali imperando, reinando no coração dela. Paulo foi lá e desbancou seu ídolo. Qual era o ídolo do carcereiro? Era César. Roma era o ídolo dele. Jesus foi lá e entrou no lugar. Amados, nós precisamos entender isso. Nada pode roubar o lugar de Deus no nosso coração. Nada pode roubar. Ele quer ser o primeiro em você, em mim. Ele quer ter a primazia na nossa vida. Quais são os ídolos que você tem agasalhado no coração? É fácil identificar isso. É fácil. É só você perceber na sua própria vida o que comanda a sua vida. São seus bens que comandam? Sua família que comanda? Você mesmo que comanda? Quem comanda a sua vida? Se não for Jesus, outro ídolo está aí. E por último, não podemos tirar as pessoas da pobreza, mas o Evangelho tira a pobreza de dentro delas. Amém? Nós não podemos resolver o problema da humanidade. Nós não podemos. Isso é fato. Mas nós, através do Evangelho, nós podemos fazer com que aqueles que vivem em miséria encontrem a verdadeira luz e sejam impactados. E essa luz entre no coração. Eu quero orar junto com você. E a grande ideia é essa: o Evangelho é o poder de Deus, que transforma a vida miserável de uma pessoa, libertando-a da religiosidade, da opressão e da desesperança. Percebe? Os 3 níveis ali, aquilo que o texto nos mostrou hoje. Não existe limite para o Evangelho agir com poder e com graça. E percebem de que são 3 coisas que acabam conduzindo a humanidade, não é? A religiosidade, a opressão do demônio, de Satanás, e a desesperança. Tudo isso por conta de uma única coisa:
falta de Cristo, a ausência de Cristo no coração. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, te louvar e te engrandecer pela tua palavra. A tua palavra é poderosa, Senhor, e eu creio que ela foi exaltada nessa noite. Ó Deus, eu creio que o Senhor Jesus foi exaltado neste lugar, porque o Evangelho nada mais é do que o próprio Cristo. A boa notícia de que Cristo veio para morrer por nós e nos ressuscitar no terceiro dia. Obrigado, Senhor, porque nós temos a mensagem mais poderosa na face da terra. Obrigado, porque ela nos alcançou um dia. E se existe alguém aqui, ó Pai, nesta noite, que ainda não foi alcançado pelo poder dessa mensagem, que ela hoje saia daqui convicta de que não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outro meio para essa pessoa se encontrar com Deus, a não ser Jesus Cristo. Muito obrigado, leva-nos em paz e em segurança, e possamos, ó Deus, refletir sobre a nossa vida e o que temos feito a partir do Evangelho. No nome de Jesus. Amém e amém.